no último mês que eu viajei, estava no Brasil, Estados Unidos, aí voltei, frio, calor, então minha voz está um pouco rouca, me desculpa primeiramente, né? Mas meu nome é Rodrigo, sou diretor de contas da Blue Prism. Ô, Antônio, pode botar o verde, né? O verde sempre é gol, né? Mentira. Agora foi. Eu sou o diretor de contas da Blue Prism e já estou na Blue Prism faz 2 anos já. Trouxe minha equipe, a gente está com o Sandy aqui, trouxe minha equipe toda, quem teve o prazer de falar com a gente, toda a equipe aí do Blue Prism Latam, inclusive nosso vice-presidente da Blue Prism está aí. Tenho mais ou menos 12 anos em área de tecnologia, tive o prazerzaço de trabalhar com empresas maravilhosas, Apple, HP, Tableau, Blue Prism agora, trabalhei em algumas startups, então sempre fui da área de tecnologia, me encanta, acho que sou apaixonado no assunto e adoro falar. E adoro falar aqui nesse evento, eu sempre, já tem 2 anos da Blue Prism, tem 1 ano que eu já estou participando desse evento, palestrando, e adoro estar aqui. Ó, 2 coisas que vocês vão notar na minha apresentação, quem já me conhece, quem não conhece. Primeiramente, eu falo uns palavrãozinhos pequenos, mas eu mantenho ainda no 13 anos, ou perdi 13, né? Fala, debaixo de 13 anos, então, e eu falo palavras simples, fáceis de entender, então essa é a minha apresentação. Espero que vocês saiam aprendendo alguma coisa, ou então interagindo comigo de alguma forma. Vamos falar esse gráfico todo aqui. Primeiro slide que eu quero mostrar que é um dos meus takeaways que eu quero que vocês levam para casa, que a Blue Prism já não é mais RPA só. A gente foi adquirida por uma empresa que chama SSCC, é um dos grupos maiores de tecnologia, de inversão de tecnologia do mundo. Tem na Bolsa de Valores de Nasdaq, eles nos comprou para ser nosso agora da parte de BPM e RPA. Então, você vê toda essa parte que você vê em azul, onde você vê o Automation e o RPA em amarelo ali. O Blue Prism já tinha muito dessas tecnologias, foi agregado mais tecnologia dentro do nosso portfólio, inclusive agora a gente está na solução de BPM. Então, quando vocês pensarem em Blue Prism agora, é RPA, BPM, No-Code, Low-Code, AI, Machine Learning, tudo isso. E eu já libero aqui como é que funciona o licenciamento da Blue Prism, para quem não conhece. O licenciamento da Blue Prism é simples, sempre foi simples e sempre vai ser simples. Então você olha essas soluções de Process Mining, Automation, Low-Code, No-Code, tudo que está aqui nessa parte do meio, tirando o BPM, já incluso no licenciamento que vocês compram da Blue Prism, meus clientes que estão aqui não me deixam mentir. Então assim, o objetivo da Blue Prism sempre foi de entregar a solução robusta de uma forma simples, vai continuar, e assim que a Blue Prism. E a gente não esconde nada. Por que a Blue Prism sempre acreditou em agregar todas essas soluções dentro da licença? De novo, eu uso muito a analogia para explicar como a Blue Prism sempre foi. Inclusive, não sei se vocês sabem, a Blue Prism foi a primeira empresa de RPA de fazer enterprise de RPA em 2001. Foi a gente começou o RPA. E desde o princípio, a gente acreditou que você não consegue fazer uma transformação digital só com RPA, você não consegue fazer uma transformação digital só com automação de tarefas. Eu já escutei algumas palestras aqui falando, acho bem interessante a gente conversar sobre esse assunto de automação de processo, optimização de processo, transformação de operações, são coisas distintas, soluções distintas, e eu achei legal a gente escutar isso. Mas a minha analogia que eu faço você vai contratar um pintor para sua casa, aí ele chega na sua casa, ok, vou contratar um pintor. Mas ele chega sem a escada, sem a tinta, sem o brush para pintar. Ou seja, para pintar a tua casa você precisa de ferramentas. Se você não tiver ferramentas, você não pinta a sua casa. Então a Blue Prism acredita dessa mesma forma. Se você fazer uma transformação digital, você precisa de todas as ferramentas que pelo menos, que está incluso ali. A Blue Prism tem Process Mining, leitura de PDF, Low-Code, No-Code, Customer Form, Web Form, tudo isso. Então, começa esse slide basicamente falando isso para a gente avançar. E é justamente por isso, o porquê que a gente sai da conversa de eficiência para estratégia. Já vi também algumas apresentações aqui, alinhar o COE, o Centro de Excelência, o RPA com a estratégia da empresa. A pergunta não é, eu tenho aqui um robô que eu consigo automatizar, o que dá para fazer?
Não, ao contrário. Eu tenho um problema aqui, eu tenho um KPI para atingir, eu tenho uma solução que eu tenho que entregar. Como é que eu faço para entregar ela? RPA. A gente sai de pequenas implementações táticas para soluções robustas de modelo de operação, modelo de negócio, transformação operacional. E a gente sai de tarefas, processos, funções independentes. A apresentação antiga aqui anterior à minha falava das automações em silos para uma governança centralizada focada em transformação digital. E a força de trabalho, ou seja, você tem o RH que cuida de pessoas, o RH é responsável por pessoas da empresa, TI é responsável por sistemas, lembrando, pessoas é um recurso da empresa, sistemas é um outro recurso da empresa, e agora o COI, com a governança centralizada, é responsável pelos robôs da empresa. Nada mais é um terceiro recurso para trabalhar unificado e não em silo. A Blueprints acredita nisso. Vamos ver um pouco para frente. Com a criação do RPA em Enterprise, que a gente fez em 2001, a gente lançou um modelo de operação chamado Robotic Operating Model. Esse modelo de operação, usado até hoje, a gente atualizou agora para a versão 2.0. Esse modelo de operação, que é o diferencial da Blueprints, é o diferencial de você, do processo de selecionar, na parte de selecionar processo até a entrega, pessoas que você precisa, infraestrutura, serviço, modelo de serviço, tudo é desenhado dentro do nome. São 5 pilares: estratégia, força de trabalho, projetar, desenvolvimento, operações. Então, antes da gente vender uma licença, antes de fazer qualquer projeto, é preparar o COI. O COI pode começar com 3 pessoas, muitos aqui já começaram com 3, 2, 4, 5, mas o COI do modelo de operação da Blueprints tem que ser feito para você ter um modelo de sucesso em RPA e transformação digital. Eu queria deixar aqui ele enfatizado, pilar de sucesso da Blueprints. Bom, aqui eu vou deixar nos detalhes, mas eu não quero, eu coloquei esse slide bem visual, não muito visual para vocês, ocupado, porque eu quero que vocês foquem em duas, é meu tema da apresentação hoje, em duas partes do COI. Muitos de vocês vão, talvez, concordar com o que eu estou falando e associar com o que eu estou falando. Latam, Brasil especificamente, eu vou falar de Brasil, o meio, você vê que a estratégia é o antes e a operação é o depois, a entrega do resultado, o antes é o planejamento do que for feito. O meio, a execução de fazer robôs, Brasil, eu vejo as empresas, meus clientes, eu visito, uma vez por mês eu estou viajando, eu visito todos os meus clientes, pessoas sensacionais, os nossos desenvolvedores do Brasil, só não de Blueprints, eu vejo de todas outras ferramentas, soluções, temos pessoas capacitadas no mercado para fazer robôs, porque a pessoa faz um robô físico para andar lá dentro das empresas, então capacitada está o time. Só que há 2 desafios que eu já notei, que eu estou notando no mercado brasileiro, nos meus clientes, outros clientes que estão, prospectos estão querendo virar clientes, que é, Rodrigo, como que eu seleciono os processos? Onde eu começo? Qual é o meu critério de avaliação? Não sei se muitos de vocês podem, se é o mesmo desafio que vocês têm. Por onde eu começo? O que eu faço? Será que é isso que eu deveria fazer? Não sei qual o processo, eu tenho que ir lá, investigar sozinho. Como é que é? E o próximo é a monitoração, o reporte, o benefício. Vimos na apresentação anterior aqui, um reporte mostrando os benefícios. Mas o que eu conto? O que é FTE? Quem aqui na empresa de vocês reporta FTE como principal métrica de resultado de RPA? A maioria. E isso está alinhado. Bom, vou contar esse caso depois, daqui a pouco no meu slide. Mas é o primeiro passo que a gente começa a reportar. Mas eu tenho certeza que todos vocês não sabem o impacto que o seu time no RPA tem na sua operação. Real mesmo. Mas você está impactando a experiência do cliente? Você está impactando o problema de multa da empresa? Você está impactando? Não sabe quanto. Você sabe quantas horas o robô está processando e quantas horas está economizando. Isso vocês reportam bem. Então, o ponto dessa apresentação é isso. Então, eu vou trazer aqui para vocês 5 KPIs
do mercado que todos vocês deveriam estar começando a medir a partir de agora. Na Blue Prism a gente acredita que o COI, se ele não está alinhado com os KPIs da sua empresa, você vai perder credibilidade. Você começa no primeiro ano, no segundo ano, o seu CEO, o seu CFO, o seu CEO vão achar que o RPA é só um brinquedo, né, de automação, que não está alinhado. Eu te conto um caso de um cliente, de novo, posso te contar caso, sou mineiro, outro caso. E o CEO chegou para a head de RPA dessa cliente nossa, falou, legal, juntou todo mundo, falou, tá, legal, fulano de tal, o que você está fazendo para ajudar a nossa empresa? O que você está impactando? Ele tinha 16 KPIs, a apresentação dele tinha 16 KPIs que era foco da empresa dele. O que você está me ajudando? Aí a head falou, não sei, literalmente não sei. Eu sei quantos FTEs eu estou economizando, isso eu sei. Já viu? Já entendeu o desalinhamento? O seu CEO, claro, você vai mostrar lá que quantos FTE você economizou, mas o que você está impactando a empresa? Que KPI dele você está impactando? Esse que é o lance. Então vamos começar com os dois primeiros KPIs que todo mundo faz. Primeiro, começar pelo lado direito, que é aumentar a rentabilidade. Aumentar a rentabilidade nada mais é que reduzir o custo. Né? Você tem o mesmo revenue, né? E você diminui o custo e aumenta a rentabilidade. Isso é o mato alto que a gente fala na RPA, de você começar a diminuir custo, back office, pesado, vamos tomar um. Claro, temos que continuar fazendo e não vai acabar tão cedo. Esse KPI é um dos mais importantes. O segundo é acelerar o crescimento, é aumentar a venda, por exemplo. Vou contar outro caso de um cliente nosso, o maior banco da Argentina. Ele tinha um departamento que fazia empréstimo para carro, para fazer empréstimo de carro, você compra carro. E ele tinha um departamento com 40 pessoas e fazia 80 empréstimos por mês, mais ou menos, 40 pessoas. Colocava o Blue Prism lá, RPA, tem um claro processo de avaliação de AI que o robô faz. Depois de 6 meses, eles pularam para 80, pularam para 1.100 empréstimos e tiveram que aumentar 10 pessoas no time. Se você vai reportar FTE nesse processo, imagina, está no negativo, né? Você adicionou 10 pessoas, foi de 40 para 50 pessoas. Então como é que você conta o caso? Você conta o caso que você impactou o valor, você impactou o negócio, literalmente, o PNL da empresa. Então se você não conhecer os processos que você está automatizando, se você como COI do seu negócio, está impactando vendas, está impactando cliente, você não vai conseguir reportar isso. Olha lá, o terceiro KPI é de minimizar risco. Esse KPI é zero. Você está buscando reduzir risco. Aí, em todo o processo de você entender que tipo de risco ele vai enfrentar. Risco para a marca, né? Então, às vezes, se é um processo que impacta a marca, trazer o time de marketing, entender qual que seria o dano se aquele processo não fosse automatizado com o nível de SLA que o RPA entrega. Então, de novo, totalmente, o reporte também não é FTE, claro que às vezes impacta a FTE, mas não é, você tem que entender se aquele processo está impactando a conformidade da sua empresa. E esses dois KPIs agora, de 2020, antes da pandemia para frente, vão ser os dois KPIs mais importantes do mercado. Isso eu digo mercado mesmo. Quantos de vocês aqui hoje, se vocês sobrou um dinheiro no mês, ganhou um bônus, você vai escolher um restaurante para comer, você escolhe o restaurante não mais pelo preço, mas sim pela experiência que você vai ter? Todos vocês? Hoje você vai levar a sua esposa, o seu marido num date, né? Você vai escolher qual vai ser a experiência legal, independente do preço. Hoje o consumidor final, ele te escolhe pelo preço. Aí eu pergunto, eu vi que tem gente do Bradesco, do Itaú aqui, se você perguntasse ao Bradesco, Itaú, há 5, 6 anos atrás, se eles não tivessem um inside information, né? Quem seria o maior competidor deles no Brasil hoje, eles iam falar, o Bradesco ia falar que é o Itaú ia falar do Banco do Brasil, o Banco do Brasil ia falar que ninguém ia falar que ia nascer uma empresa com cor roxa
na Unobank, que é começar a competir com a indústria mais competitiva e regulada do mercado. E essa empresa nasceu com dois focos. 100% digital. A Unobank não é cliente nosso, não é o ponto, mas eles nasceram 100% digital e 100% focado na experiência do cliente. Então, eu falo muito com meus clientes aqui, a gente tem cliente na área farmacêutica, na área de commodity, a não ser que você não está na área de commodity, mas às vezes o seu maior competidor daqui a 10, 3 anos nem nasceu ainda. E é muito provável. E quando ele nascer, você sabe já duas coisas. Ele vai nascer 100% digital, sem erro, e ele vai nascer 100% focado na experiência do cliente. Ele não necessariamente vai ter um produto melhor que o seu. Não vai ser o foco dele. O foco dele vai ser digitalização e 100% foco na experiência do cliente. E o último também, para você captar recursos, de novo, pessoas são recursos da sua empresa, os melhores você tem que funcionar a experiência do cliente. Você vai contratar um analista financeiro, o cara estuda MBA, às vezes o cara estuda até lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você traz para fazer Ctrl-C, Ctrl-V. A experiência que você está dando para ele. O cara fala, pô, viu, quase que eu falei, pô, estudei 2, 3 anos da minha vida, para fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não, eu quero fazer algo, quero impactar minha empresa. Então, isso aqui eu vou passar bem rápido, todos me perguntam, Rodrigo, que é o caso? Me conta aí, me fala aí o que tem no mercado, o que as pessoas estão fazendo. Vou passar um monte de slides aqui, mas presta atenção nessa primeira coluna, o que está impactando? Experiência do cliente, profitability, employee experience, organization agility, resilience, productivity, customer experience. Eu duvido que há vários de vocês aqui que reportam resultado de RPA e Customer Experience, experiência do cliente. Fiz um processo assim que impactou o nosso aplicativo, sei lá, e agora o cliente consegue acessar algumas coisas, o RPA já traz a informação. Eu vi vai ser com a Via Varejo, também cliente nosso, o Daniel, estava me falando um processo mais ou menos desse, que impacta quando chega um chamado, o cliente fica sabendo na hora o que está acontecendo. Tem que reportar que você impactou a experiência do cliente. Então tem vários exemplos, eu vou deixar para trás. Vamos falar das 3 zonas de valor. Todo mundo me pergunta, pô, Rodrigo, qual é a minha etapa? Eu começo ali, capinando muito alto, como é que eu chego no nível 2, como é que eu chego no nível 3? Para você entender, eu gosto de falar em ondas, O primeiro é que você está automatizando várias tarefas mesmo. Você tem que começar com as tarefas. Às vezes nem muito questionando, quando você abrir o COI, nem muito questionando se aquela tarefa deveria ser automatizada ou não. Faz para entregar. Todo mundo começou assim, e acredito que todo mundo vai começar assim. Mas é ali você vai eficiência e produtividade. O segundo, você já começa a ver o desempenho do negócio. Você já começa a repensar se aquele processo deveria existir ou não, se aquele processo está sendo causado por um problema no processo anterior. Você já começa a ter ferramentas e soluções diferenciadas. Vou dar um exemplo de 2 clientes nossos aqui que estão nessa fase. Um que está aqui, o Bruno da Bung, não me deixa mentir. E outra, transformação de negócio. Rodrigo, como é que eu chego na transformação de negócio? Transformação de negócio é que o RPA está tão unido, culturalizado na sua empresa, que a sua empresa vai começar a oferecer serviços e produtos que você nem imaginava que poderia antes. Você vai, às vezes, conseguir entregar um produto no mesmo dia, por causa do RPA, coisa que você nunca imaginou antes. Você vai conseguir oferecer um serviço que você não poderia oferecer antes. Ali na terceira onda, transformação de negócio, é que você chega. Então, vou falar aqui de 2 casos rapidinho. Primeiro, a Telefônica Vivo, cliente nosso global, onde você for no mundo, Espanha, Peru, todos aí onde usa a Telefônica, cliente nosso, tem uma parceria muito legal. Eles conseguiram, com a Blue Prism, entregar cada resultado, muitos deles, claro que eu não posso mencionar valores, nada, mas eles impactaram literalmente o cliente final deles. Quando cai a internet, a Vivo tem um processo da Telefônica, o Blue Prism já vai, avalia, já manda a informação de qual é o problema que foi causado pela queda, já identifica quais casas foram impactadas, ou seja, transformação do seu negócio.
Antes do RPA, você não conseguia ter essa informação no mesmo dia. A Vivo tem, por causa do RPA. E o segundo, muito legal, que eu fui para Gaspar, para encontrar, vou lá, já fui lá umas 3 vezes agora. E a gente conversando, ele falou, pô, Rodrigo, eu estou nessa fase agora. O meu quarto, a Bom tem que eu visitei, um dos melhores coins que eu já vi, muito bem estruturado. E ele falou, Rodrigo, eu vou começar a deixar meu time já continuado, 18% das suas transações, já 21% das transações que chegam na Bom já são automatizadas, ou seja, os caras super avançados no back-office. Ele falou, Rodrigo, mas agora eu quero começar a ver como é que é o impacto do meu negócio, como é que é o impacto a Bom para mim ter resultado. Então vamos conversar, vamos ajudar, vamos começar a conversar com outras áreas, vou sair do back-office, vou sair do CSC para mim entrar. Então a gente está tendo uma conversa diária nesse sentido, que a Bom já está querendo entrar no terceiro valor. Como impactar, né, parte da minha apresentação, como impactar o front, né, o core do seu negócio. O processo mais importante da Vivo, por exemplo, é vender celular, vender linha, né, vender serviços de comunicação. O processo mais importante da Droga Raia, da Drogazil, é vender remédio. O processo mais importante da sua empresa é vender o seu produto ou vender o seu serviço. Aí o RPA tem que estar impactando nesse processo mais importante da sua empresa. Você tem que sair do back e ir para o front, entender como é que a Blue Prism pode fazer isso com você. Por quê, gente? Não fala que isso aí a gente tem até 2025 para fazer isso. Porque vai chegar, já chegou, lógico, a tecnologia de 5G, a gente não está usando nem um pouco, né? Quem lembra aqui de 3G para 4G, o que aconteceu? Foi a época de digitalização de serviços, aplicativos e tal. Muitas empresas ficaram para trás e novas nasceram. Nasceu a era do streaming, né? Do Netflix, YouTube, Instagram. Nasceram novos serviços que a gente nunca imaginaram que existiriam antes. Quem aqui, eu sou da década de 80, né? Quem aqui cresceu na faculdade e tal, imaginando que ia ter uma posição que chamava Social Media Administrator. Você vai falar assim, o quê? Administrar um perfil social da sua empresa. Cara, tá brincando, isso dá dinheiro? Enfim, quem ria antes, né? Hoje ganha dinheiro administrando a página do Instagram da sua empresa. Então, do 4G para 5G, que a gente está falando agora de 5x em termos de velocidade de dados, a gente nem sabe o que vai vir. E quem souber, mentira, a gente não sabe. Só que uma coisa a gente tem que estar preparado. O core tem que estar preparado para processar todo esse volume de informação que a gente vai ter. Se o core não estiver preparado, se não tiver já cortado o capim alto, se você não estiver preparado para entregar, caso vou falar da Argentina, de novo, estou pegando o pé na Argentina, mas no outro caso da Argentina, na época do Covid, o governo argentino pediu todos os bancos para emprestar dinheiro para a população, que depois o governo argentino ia pagar o banco para aliviar aqueles incentivos do governo, né? Ia ser feito pelo banco. O programa foi lançado na quarta e o único que entregou no fim de semana foi esse banco, nosso cliente nosso. Pelo fim de semana, na segunda-feira, já estava o processo ligado. Por quê? Tudo foi feito pelo RPA. A Pfizer, que é o nosso maior caso mundial da Blue Prism, eles são um cliente nosso da Blue Prism, só entregou a vacina, isso ninguém sabe, todo mundo acha que é mentira, mas só entregou a vacina no tempo certo porque o RPA estava lá para fazer, na época do Covid. Então assim, 2025 é o seu limite para você cortar o mato alto, depois eu tenho uma quantidade de informação, só fica para trás. Rodrigo, como é que eu começo então? Isso aqui eu vou passar para frente, vou deixar isso. Quem quiser, pega meu contato, eu estou aqui logo na frente com a Blue Prism. Eu vou te dar já o caminho, isso aqui são vários, um mapeamento que a gente fez de vários processos de supply chain, de human resources. Está em inglês, que eu não tive tempo ainda de traduzir para português, mas a gente já fez o levantamento. A TI, a P2P, O2C. Então, se você está buscando pipeline, que toda a indústria faz, está aí todo o pipeline que você precisa para começar. Se você quiser esse documento, eu passo para você. E, ademais, a gente tem um programa chama de TAP Partner, que é a Technical Alliance Partner. Eles são parceiros tipo SAP, Oracle, ServiceNow, Workday, todos esses clientes e parceiros nossos que
Com a Blue Prism, se você usa SAP, por exemplo, a Blue Prism já tem 397 T-codes do SAP já automatizado. Então, se você não sabe o que tem para automatizar, o COI, só rapidinho, o COI tem que sair de uma mentalidade reativa para proativa. O COI, ele é vendedor, gente. É igual eu. Se eu ficar esperando vocês virem aqui pedir a minha licença, eu vou morrer de fome. Eu tenho que ir até vocês. Então, assim, o COI tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que ir atrás. Então, só com o SAP ali, você tem 397 T-codes já automatizados. Vou encerrar. O último slide aqui é esse aqui, ó. 3 coisas que eu quero que vocês levem para casa. COI proativo, alinhado com os KPIs da sua empresa. Resultados medidos além do FTE. E o back-office, gente, vocês têm até 2025 para finalizar esse projeto de back-office. Senão, deixa eu pegar. Obrigado, gente. Um prazerzaço estar aqui. Quem quiser falar comigo, estou disponível. Pega meu telefone e tudo. E um prazerzaço para mim aqui. Excelente, muito bom, muito bom. Visitando lá o canto, vai ganhar o quê? Vai ganhar café, notebook, fala aí, caneta. Não, vai ganhar aqueles processos que eu te falei, Opa. vai ganhar trabalho. Para melhorar o trabalho, né? Exatamente, vai ganhar trabalho. Muito bom, vou te dar um livro aqui, Rodrigo.